Aqui é o Luiz, do Fox Life, com mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um conceito estoico que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, que a gente pode trazer para a nossa consciência, para que nós possamos então olhar para aquilo que a gente precisa fazer, olhar para os nossos objetivos, as nossas metas, atender as pessoas ao nosso redor e assim trazer as ações e realizá-las. Porque muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas nunca faz. Por quê? Por vários motivos. Pode ser distração, pode ser procrastinação, pode ser preguiça, pode ser alguma coisa que a gente acaba acreditando que seja difícil demais de realizar, a gente empurra isso para o futuro e a gente cria uma mentalidade acreditando que a gente vai viver para sempre, que a gente vai ter tempo para sempre, que o tempo é eterno, que nunca tem fim. E quando a gente cai nesse tipo de mentalidade, a gente deixa de olhar para a própria realidade, a própria estrutura da realidade. Ora, a gente sabe que a gente um dia vai morrer, porém a gente não lembra disso. Por quê? Porque a nossa cultura, ela associa dor ao falar sobre a morte. Diferente dos orientais, que têm muito bem claro essa consciência, eles sabem exatamente sobre aquilo que eles estão fazendo, sabem exatamente a estrutura da vida, todo o ciclo que a vida tem, e aí eles têm muito mais foco. A gente sabe disso, os orientais, eles são muito mais focados do que os ocidentais. Nós, do Ocidente, nós fomos influenciados por uma mentalidade contemporânea, que faz com que a gente realmente crie ilusões. A gente acaba vivendo, tendo uma visão platônica. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre isso, da importância da gente tirar essa visão platônica e começar a enxergar a estrutura da realidade e agir a partir dessa estrutura. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente vai atender um chamado real. É claro que a gente precisa ter os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos desejos, mas tudo isso só vai ser alcançado a partir do momento que a gente age a partir do ponto aonde nós estamos, nosso ponto A, nosso ponto do agora. E existem apenas, se você parar para analisar profundamente, existem apenas dois momentos. O primeiro momento é o agora, é este momento, ele é, de certo modo, o presente contínuo, onde existe o nosso eu substancial, o nosso eu profundo. O que é o nosso eu profundo? É o eu que nos acompanha desde o momento da nossa concepção, desde a possibilidade da nossa existência. É claro que isso é um papo metafísico, é um papo que transcende o nosso conteúdo aqui, mas é importante nós lembrarmos disso para que a gente possa ampliar o nosso horizonte de consciência. E toda vez que a gente for ter uma ação, toda vez que a gente for conversar com uma pessoa, que a gente tenha consciência disso. Existem basicamente 3 eus dentro de um. O primeiro eu já falei, que é o eu substancial, é o eu profundo, que vai, de certo modo, ele vai continuar vivo mesmo após a nossa morte física. Por quê? Porque se trata da nossa alma, se trata do momento em que nós entrarmos na eternidade. Então, uma vez que dada a concepção da possibilidade da nossa existência, nós passamos a existir para sempre. Olha só, talvez você nunca tenha pensado nisso, eu também não tinha pensado, até a partir do momento que eu comecei a estudar, comecei a aprender esses conceitos para poder justamente ampliar o meu horizonte de consciência, ok? Então, nós temos o eu profundo, temos o nosso eu narrativo, que é, de certo modo, o eu que conta o que está acontecendo, A gente conta a história, a gente conta os fatos que foram acontecendo. Muitos desses fatos a gente lembra, outros não. Então, quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente muitas vezes está acessando o nosso eu narrativo. Então, a gente usa isso e depois a gente tem o nosso eu social, que é justamente os papéis sociais que a gente desenvolve dentro de uma sociedade. Talvez você seja um médico, talvez você seja um advogado, talvez você seja um dentista, talvez você seja um profissional de alguma área. Então, você está exercendo o seu eu social, você está atendendo o seu dever de Estado. E aí, para que a gente possa, então, entender, para que a gente possa ter consciência da morte, eu sei que isso é um assunto que é desconfortável. De novo, a gente não tem esse hábito de falar sobre a morte, a gente evita falar sobre isso, mas os estoicos, eles já tinham consciência disso e por isso eles desenvolveram o conceito do memento mori, que significa basicamente
né, uma lembrança de que você vai morrer um dia. Então, quando a gente tem isso, a gente acaba realmente nos instalando na realidade. A gente toma consciência daquilo que a gente precisa fazer e aí a gente aumenta as nossas chances de realizar. Então, se você precisa, de repente, começar um novo projeto, ou se você começou um projeto e você parou no meio do caminho, se você decidiu organizar suas finanças e aí você desistiu também, né? Você viu que é muito difícil, então, trazendo o Memento Mori, você tem esse peso, né? Você tem esse peso de que você precisa começar a agir porque o tempo que você tem disponível está cada vez menor. É disso que se trata. A cada manhã é um dia a menos da nossa vida, né? A cada minuto que se passa, diminui-se aí a nossa permanência nesse plano. Então, eu sei que isso pode parecer até chocante, mas isso é completamente eficaz. E na época medieval, na época, né, mais antiga dos estoicos, os governadores, por exemplo, que chegavam de um campo de batalha, eles foram vitoriosos, né, no campo de batalha, eles ganharam a batalha. Nesse momento eles ficavam extremamente alegres, né, felizes, contentes, realizados. E isso às vezes pode fazer com que a gente perca o senso das proporções, né? Como às vezes acontecia com eles. E aí, sabendo disso, principalmente aquelas pessoas mais sábias, sabendo de toda essa euforia, eles chegavam num governante, seja um comandante, um general de uma tropa, e eles sussurravam: Memento Mori. Ou seja, assim que essa euforia era instalada para poder trazer essa pessoa, né, essa pessoa importante para a realidade, eles faziam isso, para poder lembrar de que aquela pessoa não vai ser eterna, pelo menos nesse plano, de que em algum momento ela vai morrer e que ela não pode se perder nas ilusões materiais que existem ou as ilusões mentais que nós mesmos criamos através das nossas expectativas irrealizáveis, porque tudo isso pode fazer com que a gente perca o eixo da nossa vida e aí a gente se desvia para um lugar completamente diferente daquilo que a gente poderia estar trilhando, né? E aí, o que vai acontecer é que quando a gente tiver 80, 90, 100 anos, né, quando a gente se aproximar do momento em que a gente vai partir deste plano, a gente não possa, né, ou se a gente se distrai, o que vai acontecer é que a gente vai olhar para trás e vai perceber que a gente teve uma vida onde a gente deixou de viver, onde a gente deixou de ser a gente mesmo. Então isso é muito triste. Inclusive existe uma enfermeira que relatou, eu não vou lembrar o nome dela agora, nesse momento, enfim, ela relatou, né, ela conversava com pacientes moribundos, né, pacientes que estavam para morrer, e ela fez essa pesquisa, perguntando para eles sobre o que eles mais se arrependem de não ter feito, né? Ou se arrependeram de não ter feito na vida deles, naquele momento. E o incrível foi que a maioria das pessoas, a maioria daquelas pessoas idosas, né, com 5 minutos, 10 minutos antes de partir, elas responderam praticamente, tiveram a mesma resposta, que era que elas se arrependiam, né? Elas se arrependeram de não ter sido elas mesmas. Ou seja, elas viveram a vida de uma outra pessoa. Elas perderam o eixo da própria vida. Elas perderam o eixo do eu profundo. Então a gente precisa ficar muito ligado nisso. Às vezes a gente precisa parar, a gente precisa lembrar de onde nós viemos. E esse exercício é chamado de Menezes. É um exercício grego. E nesse exercício a gente traz as boas lembranças para que a gente possa então nos orientar, lembrar daquilo que a gente deseja, que está no nosso coração. De novo, algumas coisas podem ser realizadas, outras não, mas o principal é que a gente mantenha o nosso interesse biográfico, né? Que a gente mantenha realmente essa vontade de realizar. Então, no primeiro momento a gente faz esse exercício de lembrança e depois a gente faz um exercício de projeção, que vem a ser um miletai, né, que é justamente você imaginar quem você precisa ser para a sua comunidade, se você tem a crença em Deus, de quem você precisa ser perante Deus, né, de quem você precisa ser perante a sua família,
de quem você precisa ser para poder servir, porque nós estamos aqui justamente para isso. A gente não pode focar para a gente mesmo. A gente precisa, em alguns momentos, sim, a gente precisa nos encontrar com a gente mesmo. A gente precisa tirar um tempo para fazer uma reunião com a gente mesmo. Por quê? Porque nós somos o CEO da nossa própria vida. Se a gente não faz isso, ninguém vai fazer por nós. Então, a partir do momento que a gente faz essa pausa, e a gente pode fazer isso diariamente, durante 10 minutos, 15 minutos, né? O ideal é que seja meia hora. Você para tudo, fica em silêncio e você faz essa meditação. Você lembra de quem você foi, né, do que você fez, você traz essas boas lembranças. E aí, no segundo momento, você projeta isso, de quem você precisa ser. Quando você faz isso, você se lembra, você se instala na realidade. E você acaba dispensando, né, você acaba rejeitando tudo aquilo que não está de acordo com o que você precisa fazer. Então, isso é extremamente importante, a gente precisa fazer isso e sempre olhando, sempre conversando com nós mesmos, porque eu sei que você conversa com você mesmo, porque eu faço isso quando nós estamos sozinhos, né? A gente tem aquele diálogo interno. E quando você traz esse diálogo interno, olhando para o seu eu profundo, olhando para né, para aquele eu que existe mesmo quando você não existia e que vai continuar existindo, cara, quando você faz isso, você amplia enormemente a sua capacidade de produzir. Porque você não está olhando para um personagem, você não está olhando para algo passageiro, mas algo permanente. Então, essa é a diferença entre as pessoas que conseguem produzir de verdade e as pessoas que não conseguem. Por quê? Porque as pessoas que não conseguem produzir, elas têm uma visão superficial das coisas. Elas vivem buscando prazeres instantâneos. É óbvio que buscar o prazer é bom. É óbvio que em alguns momentos a gente precisa disso, por quê? Porque faz parte da vida. Mas quando a gente toma a nossa vida, né, a gente passa a viver um estilo de vida hedônico, aí a gente vai estar realmente correndo um grande risco de matar a nossa biografia e chegar lá na frente, se arrepender de não ter sido a gente mesmo. Então fica ligado nisso, e eu espero que esse conteúdo tenha feito uma diferença para você. Isso é pouco falado, né, porque quando a gente fala disso, a gente está falando da produtividade no sentido filosófico, no sentido de pessoas que já existiram, pessoas sábias, que notaram isso e, de certo modo, integraram isso na própria vida delas e conseguiram realizar feitos enormes. Conseguiram, de fato, criar uma grande riqueza intelectual, filosófica para a humanidade. Então, muito disso que eu estou falando já estava nos diálogos de Platão e também do Fílon de Alexandria, né, que foram grandes pensadores, né, grandes filósofos, no final das contas, que conseguiram realizar grandes feitos. Então a gente precisa ter esse olhar, não somente a produtividade no sentido contemporâneo, né, de você ficar baixando diversos aplicativos, de você desenvolver diversas técnicas, sem que você tenha realmente a essência na sua mente, né? Sem que você tenha consciência da essência da produtividade, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Não quero mais me alongar nesse vídeo, e se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu tenho um curso, talvez ele esteja aberto para inscrições, talvez não, que se chama Atitude Produtiva. Lá eu abordo profundamente todos esses tópicos e você terá a oportunidade realmente de aplicar isso no seu dia a dia para que você comece a enxergar os resultados. Tá? Esse curso ele foi projetado para que você aplique, né? Para que você realmente consiga já aplicar e já ver os resultados, porque é disso que se trata, ser produtivo. Não é você se enchendo de teorias, se enchendo de fetiches que você vai conseguir ser produtivo, mas sim a partir dos recursos que você tem disponível. E lá a gente vai explorar justamente esse conceito. Vou deixar o link abaixo desse vídeo, dê uma conferida, talvez seja aberto, talvez não, enfim. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, a sua atenção, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe aqui o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.